Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho de João e eu quero te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você está esperando por um milagre? Neste capítulo, Jesus ele encontra um homem que estava 38 anos doente, esperando ser curado. Mas em poucos segundos, com uma única palavra, Jesus muda completamente a história dele. Então, fica comigo até o fim, porque essa palavra vai te mostrar que quando Jesus chega, o tempo de espera termina e que o maior milagre é o encontro com aquele que dá vida ao coração e levanta até os que estão no chão. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles, havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: "Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia." Ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande." Eles perguntaram: "Quem é o homem que mandou você fazer isso?" Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: "Escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior." O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então, eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então, Jesus disse a eles: "O meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho." E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois, além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então, Jesus disse a eles: "Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O Filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Tudo o que o Pai faz, o Filho faz também, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados. Porque, assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida,
assim também o Filho dá vida aos que ele quer. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Pai que o enviou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Jesus continuou a falar a eles, e ele disse: Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor, e eu sei o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho testemunho a meu favor ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Também o Pai, que me enviou, testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai, e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em quem vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas, se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João, capítulo 5, versículos do 1 ao 5.
o tanque de Betesda e o paralítico de 38 anos. Havia um lugar onde muitos doentes, eles esperavam um milagre, mas apenas um era curado de vez em quando. Entre eles, um homem estava ali há 38 anos. Talvez você esteja há anos esperando uma resposta, uma cura, uma restauração, mas Jesus não te esqueceu. Ele sabe exatamente onde você está, há quanto tempo você sofre, e Ele vai ao seu encontro. João capítulo 5, versículos do 6 ao 9. Queres ser curado? Jesus pergunta ao paralítico: queres ser curado? E, mesmo sem fé completa, Jesus o levanta. Ele se põe de pé e anda. Às vezes estamos tão acostumados com o sofrimento que nem sabemos mais se acreditamos na cura. Mas Jesus, ele te pergunta hoje: você quer ser transformado? Se quiser, levanta. O milagre não depende da sua força, mas da obediência à voz de Jesus. João capítulo 5, versículos do 10 ao 16. A polêmica com os fariseus. Ao ver o homem curado, carregando a sua cama, os religiosos não glorificam a Deus. Eles o criticam por carregar a cama no sábado. Cuidado com a religiosidade que julga e impede o agir de Deus. Jesus, ele está mais interessado em restaurar vidas do que em regras frias e sem amor. João, capítulo 5, versículos do 17 ao 18. Meu Pai trabalha até agora. Jesus afirma que Deus continua agindo, mesmo no sábado, e os líderes religiosos querem matá-lo por se igualar a Deus. O milagre incomoda quem não entende a graça, mas Jesus não para de trabalhar. Mesmo quando parece que tudo está parado, o céu continua agindo a seu favor. João, capítulo 5, versículos do 19 ao 30. A autoridade de Jesus como Filho de Deus. Jesus revela que tudo o que ele faz é em unidade com o Pai. Ele tem autoridade para dar vida aos mortos e julgar com justiça. Jesus não é só um profeta, ele é o Filho de Deus, o justo juiz, o doador da vida eterna. E ele te chama para crer nele, não apenas como um mestre, mas como Senhor. João, capítulo 5, dos versículos do 31 ao 47. Os testemunhos sobre Jesus. Jesus cita 3 testemunhos que confirmam quem ele é: João Batista, as obras, os milagres e as Escrituras. E ainda assim, muitos se recusavam a crer. Quantas vezes Deus, ele já falou com você? Quantas confirmações você já teve? Não endureça o coração. Jesus está te chamando para uma fé viva, para um relacionamento real. Meu irmão e minha irmã, talvez você se sinta como aquele homem no tanque de Betesda, esquecido, cansado, esperando há anos. Mas Jesus está passando hoje por você e ele te pergunta: você quer ser curado? Então, levante-se pela fé, caminhe com Jesus, receba a vida nova que ele tem para você. E se essa palavra tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal,
ative o sininho e venha comigo estudar capítulo por capítulo da Bíblia, com profundidade, simplicidade e poder do Espírito Santo. Curta, comente aqui embaixo se essa mensagem falou com você e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se levantar hoje. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo vídeo.